Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos conversar hoje sobre hérnia inguinal direta, hérnia inguinal indireta. Vamos dar uma palavrinha, anatomia da região inguinal. Bom, vamos lá. Observe aqui de frente o corpo humano, tá ok? Vamos fazer uma, um círculo que nós vamos trabalhar exatamente nesta região e vamos começar a dividir isso daqui para entender a região inguinal, ok? Vamos lá, vamos traçar uma linha bicristilíaca, cristilíaca anterosuperior direita e esquerda, traçamos uma reta em amarelo. Pegamos a prega inguinal, que corresponderá para nosso limite, o ligamento inguinal. Então vamos traçar, nós fizemos um triângulo grandão. Esse triângulo grandão, né, nós vamos agora passar uma outra reta na borda lateral do músculo reto abdominal. Então, você já observou que deste triângulo grandão que corresponde à pelve, onde nós pegamos linha bicrista ilíaca e pubis, pegamos o triângulo grande. Aí passamos na borda lateral do músculo reto abdominal, traçamos uma outra linha. Fizemos um triângulo maior. Este triângulo maior, nós vamos passar a artéria e a veia epigástrica inferior. Ou seja, observar que nós temos um triângulo maior antes de termos a artéria, a veia epigástrica. O triângulo maior tem um nome menor, que é triângulo de Ressert, e o triângulo menor da borda inferior dos vasos epigástricos inferiores para baixo, que é o limite do anel inguinal interno, nós chamamos de triângulo de Hesselbeck. Então, o triângulo pequeno tem um nome maior, Hesselbeck. O triângulo grande tem o nome menor, Ressert. Ok? Vamos continuar. Observe que a borda lateral do músculo reto abdominal é a junção, a parede deste triângulo, né, a parede posterior, ela é formada pelo músculo transverso de baixo para cima, músculo transverso, músculo oblíquo interno, depois do oblíquo interno, a poneurose do músculo oblíquo externo. A junção do músculo transverso com o músculo oblíquo interno na borda medial é chamada de uma forma errada de tendão conjunto. Por que de uma forma errada? Porque na verdade não é um tendão, ok? Mas é chamado de tendão conjunto. É como se fosse o rodapé da junção dos dois músculos, ok? Isto tem importância porque você pega essa junção desses dois músculos, oblíquo interno e transverso, e nós temos uma técnica onde você une ela ao ligamento inguinal, tá? Então você vai pegar desta borda unindo o ligamento inguinal. Isso é bacine. Se ligar no ligamento de Cooper, é McVeigh, ok? O músculo oblíquo interno vai formar o anel inguinal interno. E a aponeurose do músculo oblíquo externo vai formar o anel inguinal externo. Entre o anel inguinal interno e o externo, nós temos o canal inguinal. Desenhando o triângulo de Hesselbeck, que é o triângulo abaixo formado pela borda lateral do músculo reto abdominal, formado pelo ligamento inguinal e pelos vasos epigástricos inferiores, ou a veia epigástrica inferior, ou anel inguinal interno, porque é na mesma topografia. Essa é a topografia do triângulo de Hesselbeck. O triângulo de Ressert é a área maior, né? Formada pela borda medial do músculo reto abdominal, o ligamento inguinal, hemilinha bicrista, ok? Observando aqui o desenho da anatomia de um atlas, onde você está vendo os vasos epigástricos, o triângulo de Hesselbeck, tá ok? Aqui o ligamento inguinal. Se eu pegar a musculatura daqui e juntar com este ligamento, é bacine. Se for no de Cooper, que é aqui, tá? Isso se chama McVeigh. Peguei a musculatura daqui, a borda daqui, tendão conjunto, uni o ligamento inguinal, bacine. Peguei essa musculatura, a borda, e juntei aqui no Cooper, McVeigh. Como você está trazendo a musculatura de uma topografia para outra, são técnicas de tensão, tá? Você traciona
tensiona a musculatura. Nós temos uma terceira técnica e a gente chama de Liechtenstein, que você não faz tensão e você coloca uma tela. Observe a artéria veia femoral. Ok? Vamos entender mais a anatomia. Aqui é o triângulo de Hesselbeck, os vasos epigástricos inferiores, o triângulo de Hesselbeck, que é onde temos as hérnias, né? É, indiretas, se vir pelo conduto peritônio vaginal, pelo funículo espermático, né? A evaginação do peritônio. Se for abaulamento da parede posterior, né? Uma hérnia direta, tá ok? Você pode ter uma hérnia, aqui está o ligamento inguinal. Se as hérnias estiverem abaixo do ligamento inguinal, são hérnias femorais, mais comum em mulheres. Ok? Vamos lá seguir. Observe. Ligamento inguinal, o triângulo de Hesselbeck. Se eu pegar a musculatura, o tendão conjunto daqui e juntar aqui, é Bassini. Né? Se for aqui, é McVeigh. Ok? São técnicas de tensão. Então, observe bem a anatomia. E depois nós vamos aprender a fazer um esquema, o desenho desta anatomia. Como nós vamos construir isso? É muito importante para vocês entenderem. Ok? Vou olhando o outro esquema. Esse é o triângulo de Hesselbeck. Presta atenção. No triângulo de Hesselbeck, é para você ter ele coberto com duas musculaturas. O chão é a musculatura que é o músculo transverso, o segundo músculo é o oblíquo interno, né, que formará o anel inguinal interno. Nós temos pessoas que nascem com inserção alta do músculo oblíquo interno. Então, parte do triângulo de Hesselbeck, o chão deveria estar composto com dois músculos, e ele só tem um músculo. Quando você é jovem, que o tônus muscular é forte e rígido, ele segura a compressão intraabdominal, valsalva. Na medida que nós vamos envelhecendo, toda a musculatura vai ficando mais fraca. E quando você faz um valsalva, tosse, espirra, faz força, carrega peso, obesidade, ascite, qualquer coisa que aumente a pressão intraabdominal, a parede posterior abaula, porque você teria que ter naquela topografia dois músculos e você só tem um. Um só. Quando você é jovem, segura. Depois que você vai envelhecendo, vai ficando hipotônico, ele não segura mais. Ok? Então, você tem hérnias indiretas, quando vem pelo canal inguinal, uma invaginação do peritônio, ou persistência do conduto peritônio vaginal. Quando é abaulamento da parede posterior, é uma hérnia direta. E quando ele está do lado lateral inferior aqui para baixo do ligamento inguinal, nesta região, é hérnia femoral. Olhando num cadáver, este é o músculo reto abdominal, borda lateral do músculo reto abdominal. Este é o ligamento inguinal e aqui estão os vasos epigástricos, formando o triângulo de Hesselbeck. E observe o triângulo maior, que é o triângulo de Rissert, tá bom? Que é o triângulo maior, entendendo bem a anatomia. E aqui, o ligamento inguinal, aqui é onde vai ser a hérnia femoral. Deu para entender bem isso num cadáver. Este é um esquema que eu fiz num papel, onde nós vamos construir isso. Já vou mostrar como que a gente constrói isso, tá ok? Fiz uma circunferência, um triângulo, que é da crista ilíaca anterosuperior à outra crista ilíaca anterosuperior e pubis. Então, dividimos frontalmente uma pessoa como um triângulo. Aqui, esta linha posterior aqui pode ser a coluna, se avaliarmos posteriormente, ou a linha alba, se olharmos anteriormente. Observe o músculo reto abdominal de um lado, o reto abdominal do outro, a borda lateral do músculo reto abdominal. Coloquemos aqui vaso, artérias e veias epigástricas inferiores, artéria e veia femoral, tá ok? Aqui o anel inguinal interno, o anel inguinal externo, e este é o canal inguinal. Se vir por dentro do canal inguinal uma persistência do conduto peritônio vaginal, hérnia indireta. Se for abaulamento deste triângulo aqui, hérnia direta. O abaulamento desse triângulo é por inserção alta do músculo oblíquo interno. Se a hérnia protuir desta região aqui, aqui seria a coxa do paciente, tá? Sai quase que saindo na coxa, na lateral. Aqui é o ligamento inguinal, lateral ao ligamento inguinal. Se sair daqui é hérnia femoral, ok? Vamos lá seguir. Vamos entender hérnia inguinal no adulto. Hérnia inguinal indireta
indireta ou oblíqua externa. É a mais comum das hérnias, mais comum no sexo masculino, tem persistência do conduto peritônio vaginal, isso em criança também é extremamente comum, a hérnia indireta, ou persistência do conduto peritônio vaginal, é de nascença. O saco herniário passa através do anel inguinal interno, junto com o funículo espermático. Então, dentro do funículo espermático, dentro do conduto, vem o saco herniário. Pode se estender até o escroto, que nós chamamos de hérnia inguinoscrotal. O saco, ele é lateral aos vasos epigástricos inferiores. Esse é o motivo pelo qual ele é chamado de oblíqua externa. Agora vamos falar da hérnia inguinal direta ou oblíqua interna. A hérnia inguinal direta é a típica doença do adulto, do homem ou da mulher adulta, tá ok? Por volta dos 35, 40 anos de idade. Existe um erro que as pessoas pensam que assim, adquiri hérnia porque eu carregava muito peso, porque eu fazia muito esforço. Não é bem verdade ou não é bem assim, tá? O fato, você nasce com inserção alta do músculo oblíquo interno. Então, é uma variação anatômica, ou um defeito anatômico, é uma variação onde você tem uma inserção alta do oblíquo interno, deixando parte do triângulo de Hesselbeck descoberto. Onde você tinha que ter dois músculos, você tem um. Você é jovem, um músculo segura a pressão intraabdominal. Na medida que você bate aos 35, 40 anos de idade, que a musculatura vai ficando mais hipotônica, você começa a ter abaulamento de dentro para fora, das vísceras intraabdominais, levantando a parede posterior. Por isso que é uma hérnia da meia-idade. Óbvio que, se você for um sedentário, vive trabalhando no computador, sentado 24 horas, a manifestação dessa hérnia vai demorar mais anos para ocorrer. Vai ocorrer com seus 50, 55, 60. Você é um trabalhador braçal, carrega saco de cimento todo dia, faz um esforço muscular gigante, vai trazer a manifestação clínica da doença para mais precoce. Mas não significa que você adquiriu a doença pelo trabalho que você tinha, ok? Porque, na verdade, você nasceu com inserção alta do músculo oblíquo interno. Bom, mas vamos ler aqui. É a chamada hérnia do trígono de Hesselbeck, devido à inserção alta do músculo oblíquo interno, que é congênito, deixando parte do triângulo de Hesselbeck descoberto. E com a hipotonia da musculatura, que a idade leva ao enfraquecimento da parede posterior. O aumento da pressão intraabdominal, obesidade, ascite, prostatismo, qualquer coisa assim, no carregar peso, vai fazer com que essa manifestação clínica venha mais precoce, né? O saco herniário é medial aos vasos epigástricos inferiores. O fato dele ser medial é por isso que ele é chamada de oblíqua interna, para dentro. Limites da hérnia femoral. Agora nós estamos abaixo do ligamento inguinal. O assoalho é o ligamento pectíneo, que é o ligamento de Cooper. O teto é o ligamento inguinal. Medialmente nós temos o ligamento lacunar e lateral a veia femoral. Ok? A hérnia femoral, o saco, passa por trás do ligamento inguinal e se insinua através do anel femoral. É o tipo de hérnia que mais encarcera e é o tipo de hérnia que mais estrangula. Ok? Então, vamos lembrar de novo o desenho. Então, olha, o assoalho é o ligamento pectíneo, o teto, o ligamento inguinal, medial, o ligamento lacunar e as veias femorais. Vamos no desenho de novo. Aqui, ligamento inguinal, ligamento de Cooper, tá ok? Exatamente aqui o assoalho, exatamente neste triângulo que nós estamos. Perfeito, pessoal? Exatamente aqui, certo? Vamos lá continuar a nossa aula. De acordo com a estrutura que encarcera, né, de acordo com o que entra no saco herniário, nós temos um epônimo. O epônimo, na literatura médica, que é o nome de quem descreveu aquele encarceramento, aquele estrangulamento, aquele fato. Vamos lá entender. Hérnia de Pantalon. Hérnia de Pantalon é uma hérnia que coexiste a direta junto com a indireta. Você tem um saco herniário vindo pelo conduto peritônio vaginal através do funículo espermático, né? Pelo canal inguinal, e você tem abaulamento da parede posterior, extremamente comum essa hérnia nos adultos, extremamente comum. Hérnia de Richter, você tem a herniação, a hérnia, ela pinça a borda antimesentérica da alça intestinal. Ela cotovela e pinça só a borda antimesentérica, tá? Mais comum na hérnia femoral, ela pode estrangular, sofrer, mas não obstrui, porque ela não acotovela totalmente, ok?
Tela de amiante, hérnia de amiante, quando o apêndice entra no saco herniário, tá ok? Hérnia de Sliding é de deslizamento do inglês, tá? Então é quando as vísceras intraabdominais deslizam para dentro do saco herniário. Aí pode entrar seco, apêndice, parte do ilho terminal, sigmoide, bexiga, tá ok? Vamos lá. Sincraldivertículo de Meckel, hérnia de Littré, ok? Se fizer esse duplo lumen, né, esse loop, né, presença de duas alças intestinais fazendo um loop, um acotovelamento, como se fosse um M, né, chama hernia de Meide. Limites da região inguinal. Vamos lá voltarmos para a anatomia. Tem a forma triangular, né, a gente já falou isso, começamos a aula assim. Lateral superior, nós temos a espinha ilíaca anterosuperior, inferiormente o pubis, né? E superiormente a linha imaginária bicrista ilíaca, ok? Triângulo de Ressert, medialmente, borda lateral do reto abdominal, já mostrei isso para vocês. Superior, borda inferior do músculo oblíquo interno, né? E inferiormente ligamento inguinal. Hasselbeck. Hasselbeck é o triângulo pequenininho. Medialmente, borda lateral do músculo reto abdominal, né? Superior, borda inferior do músculo oblíquo interno, que é a topografia dos vasos epigásticos. Então, a gente pode falar que a borda superior é os vasos epigásticos inferiores, inferiormente o ligamento inguinal. Quando a gente faz o desenho, fica muito óbvio isso, tá? Lembrarmos o que temos dentro do funículo espermático. O funículo espermático é envolto por um cilindro muscular chamado músculo cremásseo, que vai fazer o testículo subir e descer, regulando a temperatura dele. As estruturas em seu interior são unidas por um tecido conectivo. E o que você tem dentro desse funículo? É para você ter o ducto deferente, três artérias, que é a testicular, do ducto deferente e a cremastérica, um complexo de veias, que é chamado plexo pampiniforme, que são de 10 a 12 veias, vaso linfático e os nervos, ilho inguinal e o plexo simpático. Associado tudo a isso, você pode ter o saco herniário vindo junto, ok? Quando tiver uma hérnia. Um saco herniário, que é a hérnia indireta, que é a comum em criança, em adulto, a de Pantalon, que associa hérnia indireta associada à direta, ok? Funículo espermático no homem ou ligamento redondo na mulher. A vascularização do funículo espermático temos artéria testicular, que tem origem da aorta, artéria deferencial, que tem origem da artéria vesical inferior, artéria cremastérica, que tem origem da artéria epigástrica inferior. E há uma rede colateral no escroto entre artérias do testículo e a próstata. Tá ok? Lembrarmos que o abaulamento da parede posterior do triângulo de Hasselbeck é a hérnia direta. Esse triângulo deveria ser composto pelo músculo transverso e pelo músculo oblíquo interno. Devido à inserção alta do músculo oblíquo interno, que é congênito, lembre disso, não é adquirido, parte desse triângulo só possui um músculo, que é o músculo transverso. Logo, com o avanço da idade, levando à hipotonia da musculatura, ocorre o abaulamento da parede posterior durante o valsalva, configurando a hérnia inguinal direta. Técnicas de reconstrução da parede posterior. Nós temos duas técnicas que são com tensão. Você pega o tendão conjunto, que não é um tendão, é a junção do oblíquo interno com o músculo transverso, eu falo que é como se fosse o rodapé, a junção, né? E você aproxima, pega essa junção e sutura junto com o ligamento inguinal, tá? Ou ligamento de Poupart. A sutura se inicia no púbis e termina no anel inguinal interno. Essa é a técnica de Bassini, tá ok? Vai fazer uma tensão e você sutura aqui, dá os pontos, em média uns 4 pontos, tá? Você tem o McVeigh, onde você vai pegar também com tensão esse tendão conjunto, mas vai suturar ao ligamento de Cooper, ideal para hérnias femorais, ok? E o Liechtenstein, que é uma livre de tensão. Você põe uma tela de Marlex e sutura ao tecido aponeurótico sobreposto ao pubis, tá? Ao longo de todo o ligamento inguinal e medialmente ao tendão conjunto. Basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Agradeço a atenção, tá bom? Vamos agora para uma outra etapa, que é entender como fazemos a, a como que a gente faz o nosso desenho. Tá bom? Um abraço a todos.
Vamos falar da anatomia da região inguinal. Veja aqui o corte da pessoa, um corte frontal. Vamos fazer uma linha bicristilíaca e pegando a região inguinal, que é onde é o ligamento inguinal. Nesta região vamos dividir a borda lateral do músculo reto abdominal. Vamos colocar a artéria e veia epigástrica inferior. Tá ok? Você vai observar que fez um triângulo inferior, que é o triângulo de Hesselbeck, que é um triângulo pequeno, e o triângulo maior, que é o de Rissart. Tá ok? Então vocês já entenderam bem a anatomia aqui. Vamos fazer essa circunferência e vamos aprender a fazer um esquema desse desenho. Vamos fazer uma circunferência, montar essa anatomia. Agora vamos fazer um traço que é a crista bicristilíaca, a região inguinal, onde é a prega inguinal, que é até o pubis. Esta linha posterior seria a coluna ou a linha alba. Esses dois traços laterais são os retos abdominais, os vasos epigástricos inferiores, artéria e veia epigástrica inferior, a artéria e a veia femoral, estamos aqui desenhando, tá ok? Aqui será o anel inguinal interno, formado pelo músculo oblíquo interno, né, o canal, e vamos agora fazer o anel inguinal externo, tá ok? Formado pela ponerose do músculo oblíquo externo. Desenhando o anel interno e o anel externo do outro lado, tá ok? Vamos seguir fazendo os vasos epigástricos, artéria e veia epigástrica inferiores. Vemos a linha alba, coluna posterior, o músculo reto abdominal, a borda lateral. Vamos pôr os nomes de todos, né? Linha bicrista ilíaca, né? Que é uma linha imaginária. O ligamento inguinal, que é exatamente na região da prega inguinal. Agora vamos colocar o anel inguinal interno, formado pelo músculo oblíquo interno. O anel inguinal externo, formado pela ponerose do músculo oblíquo externo. Vamos lá seguir. Agora, nas sequências, vocês vão entender aqui a artéria e veia femoral. E vamos fazer os triângulos. O triângulo menor tem o nome maior, tá ok? O triângulo menor tem o nome maior, que é triângulo de Hesselbeck. O triângulo grandão, que é esse aqui pintado em amarelo, o triângulo maior tem o nome menor, que é triângulo de Rissart. Então, vira o triângulo de Rissart, que é o triângulo maior, que é metade da região inguinal, e o triângulo menor, que nós vamos desenhar agora do outro lado em azul, Hesselbeck. Tá ok? Ficou fácil de entender esse desenho. Nós temos depois um esquema feito à caneta, com mais detalhes, né? Vamos entender que as laterais em branco, direito e esquerdo, é a coxa esquerda, do outro lado a coxa direita, e em cima é a parede abdominal. Tá ok? Então, aprendemos a fazer o desenho, construir a região inguinal, que é esta forma que nós estamos aqui desenhando, onde você vê tudo, tá ok? Todos eles desenhados, todos bem organizados. Quero que aprendam a desenhar. Vamos ver um desenho agora de um atlas, como que ele é, tá ok? Onde você vai ver tudo que nós comentamos. E agora vamos ver o desenho de um cadáver. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado.